Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, todo o povo brasileiro, né? Quero falar um pouco, irmão, a respeito de um professor chamado Fábio Sabino. Eu disse que eu não ia fazer mais gravações repreendendo esse homem, porque até por dentro da palavra do Senhor Jesus que ele não aceita. O próprio Jesus, ele pregou e falou, né? Para que os seus apóstolos escrevessem que devemos respeitar as autoridades. E todas as autoridades são constituídas por Deus. O próprio Jesus falou isso, irmãos. E esse homem fala contra Jesus, dizendo que Jesus não é nada, já chamou Jesus até de cavalo. Olha, irmãos, todas as gravações que esse homem tem feito, não vou dizer que eu já vi todas, mas muitas delas eu já ouvi, examinei, prestei bastante atenção e percebi que nada das gravações que ele faz sobre as pregações, nada bate com a palavra de Deus, seja pelo hebraico, seja pelo latim, a nossa tradução brasileira, né? Outra coisa, falar que nós somos da linguagem portuguesa, descendente, como a nossa língua é a língua portuguesa, isso daí também não bate para mim, tá, irmãos? Me perdoe aí, é meu ponto de vista, né? Os portugueses, eles são pouco conhecidos a linguagem pela nossa brasileira, mas eu sinto que não tem nada a ver. Mas tudo bem, eu pensar de qualquer pessoa, de cada um. Então, irmãos, Moisés escreveu sobre Jesus onde? Essa é a pergunta do professor Fábio Sabino e outras demais, como ele não aceita o dízimo, né? Que as pessoas sejam dizimistas. Olha, irmão, eu sou missionário, né? Eu sou evangelista, prego nas casas, nas ruas, viajo muito, né? Tenho carteira para andar em ônibus, em van, andar em barco, né? Sou rodoviário e ando, graças a Deus, que o Senhor me deu condições, né, pelas minhas carteiras, para andar em qualquer canto aí, né? Então, viajo, faço viagem missionária, pregando a palavra de Deus. E eu não sou muito de citar sobre dízimo, sobre oferta, eu ensino. Deus nunca tirou isso da Escritura Sagrada, dos mandamentos dele. A palavra de Deus fala bem claro, quem não devolve o dízimo é ladrão. E o ladrão não vai entrar no reino de Deus, tá? Isso aqui é um pouquinho do que eu vejo que o homem prega, que ele não é a favor do dízimo, porque pastor pega o dízimo, coloca seus filhos nos melhores colégios que tem, meu irmão, problema deles. A palavra de Deus diz que cada um vai prestar conta dos seus atos, cada um vai prestar conta para Deus. E um dia todos vão passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta, o bem ou o mal. O certo é, irmãos, que Deus é Deus e ninguém pode mudar isso. Como é o nome dele? Para nós, o nome de Deus é Jesus, tá? Para mim, sou unicista, batizado em nome de Jesus, Atos 2:38. Quero deixar bem claro isso aqui, né? E congrego na Casa de Oração Unida do Brasil, né? Há mais de 200 países pregando esse evangelho do reino, né? A mesma doutrina da Banda Voz da Verdade, também da Casa de Oração Cristo Vive, né? E quero falar claramente, irmãos, sobre Moisés escreveu sobre Jesus onde? Irmão, o primeiro livro da nossa Escritura Sagrada se chama o quê? Gênesis. Gênesis, pelo povo hebreu, na palavra hebraica, Gênesis é Bereshit. A palavra Bereshit, irmãos, ela é princípio. Princípio. Presta bem atenção se Moisés falou ou não falou de Jesus Cristo. É claro que Moisés, ele não é brasileiro, ele é judeu, ele é um hebreu. Então Moisés, naquela época, nem se existia a palavra Brasil, quero eu acreditar nisso. Não existia a palavra do professor Fábio Sabino. O professor Fábio Sabino não existia, eu não existia. Moisés existia. E Deus usou Moisés, o próprio Cristo, né? E nós vemos isso em muitos relatos pela Bíblia mesmo, irmão. Preste bem atenção que eu não vou sair do contexto não do que eu estou aqui. Preste bem atenção que eu vou voltar aqui. Paulo escreveu no livro de Gálatas, capítulo 1, né? Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 ao 9, que ainda que descesse um anjo do céu
e pregasse um outro evangelho diferente do que eles, os apóstolos, pregaram, seria o anátema. A palavra anátema, irmão, ela traduzida, ela é maldição. Então, professor Fábio Sabino, você está sendo amaldiçoado. Porque você está pregando um evangelho diferente e desfazendo o que Deus fez. Você tem poder para isso? Já pensou bem que pode acontecer para você? Outra, você não acredita que existe inferno. Não? Então pega um isqueiro aí no seu apartamento, aí na sua casa, aí pega um isqueiro e acende e bota o dedo lá, vê se não queima. Se não queimar o teu dedo, eu também não vou acreditar que tem inferno. Mas se queimar o teu dedo, eu não vou acender um palito, um fósforo no meu dedo. Que eu acredito que existe Deus e que existe o inferno. Mas eu acredito também que existe um céu onde Jesus preparou para levar o povo dele, né? A terra prometida, Nova Jerusalém, né? Então, uma cidade santa, uma cidade para os santos de Deus. Então, quero deixar bem claro aqui, irmãos. Se tu tiver coragem, professor Fábio Sabino, de acender um palito, de acender um isqueiro e colocar o dedo lá naquele fogo, deixar queimar mesmo, aí eu também vou acreditar que não tem fé. Mas isso se não queimar. Aí, tá entendendo? Então, é uma lógica, é um pensamento, é o que você pode pensar. Não existe Deus, não existe... A gente fala o que quiser, irmãos. O ser humano tem livre-arbítrio. Outra, quero deixar bem claro que o livre-arbítrio ele não é para a igreja. O livre-arbítrio ele é para o mundo. E o professor Fábio Sabino ele é mundano. Ele saiu do cristianismo. E Jesus já me mostrou isso, professor. Você saiu do cristianismo para falar mal agora dos cristãos. Olha, eu estou muito triste porque eu fui muito feliz trabalhando ao lado de acadêmicos, médicos, advogados, professores, né? O meu sogro trabalhou uma vida inteira na Universidade Federal do Pará, em Belém, no Pará, né? Aqui no Pará, na capital. E eu tive o privilégio de trabalhar, né, com pessoas de caráter, pessoas boas, que nunca falaram mal de Deus, nunca, meus irmãos, nunca. Isso me deixou muito triste, me deixa triste, né? E quando eu vejo um homem que tem uma inteligência, que poderia usar essa inteligência que Deus o deu para ele para benefício a uma pessoa, para ajudar as pessoas, não, fica jogando Deus contra as pessoas contra Deus. E depois muitos ainda que são da equipe sua, professor, lança ainda mensagem para mim dizendo que eu sou analfabeto, que eu não sei escrever, que eu não sei nem falar, gaguejo e tudo. Preste bem atenção, eu sofri um acidente há uns 13 a 14 anos atrás e eu fiquei com sequelas. Eu sou muito feliz porque Jesus permitiu estar aqui pregando a palavra dele, porque eu não era crente na época. Eu sou discriminado por pastores, por missionários, mas nem por isso eu estou contra o meu Deus. E Jesus me mostrou, professor Fábio Sabino, que você não teve uma oportunidade que você achava que ia ter no cristianismo, né? Os pastores não lhe deram a oportunidade que você achava que merecia, e por isso você saiu do cristianismo e dando pancada em pastores. Olha, você quer falar de homens? Fala, mas não fale mal de Deus, porque Deus é tudo. E voltando para o assunto que você falou de Moisés escreveu sobre Jesus, onde a primeira palavra do primeiro livro do hebraico, chamado Bereshit, na palavra hebraica, lá no livro sagrado deles, que é o livro de Torá, Moisés está falando de Jesus, meu amado. O povo brasileiro, a palavra Bereshit é princípio. E esse princípio, ela dá em Jesus aqui para a nossa língua. E o povo judeu sabe disso, só não quer aceitar. Mas eu conheço um pouco também do hebraico. Não é qualquer um que vem me enganar, não, com sutileza, com filosofia, não. Pode ser acadêmico, pode ser quem for. Ainda que fosse o presidente do Brasil.
falar contra o meu Deus, eu ia repreender ele, mesmo ele sendo uma autoridade. Respeito lá do ser humano, respeito, mas quando eu percebo que o capeta está entrando no ser humano, porque Jesus lá no livro de João 8:24, ele chamou, dessa forma, ele falou dessa forma, que aqueles que não crescem que ele é o grande eu sou, ia morrer no pecado. Professor Fábio Sabino, se você não crê que Jesus é Deus, você vai morrer no pecado. Por que Deus não perdoa? Deus perdoa, você está brincando com Deus, meu amado. Gálatas 6:7, não se zomba de Deus. Você já viu a história? Eu já falei em pregações, a história de Mamonas Assassina, Tranquedo Neves, vários e vários outros aí. Falaram mal de Deus. Como que foi a morte dessas pessoas? Misericórdia. Meu irmão, não se zomba de Deus. E uma coisa bem clara, professor Fábio Sabino, eu estou muito triste mesmo. Muito triste. Eu não sou de chamar palavrão, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio a minha esposa, eu não ando desejando as mulheres da rua, mulheres de ninguém. Eu vivo para Deus, que eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu estava morrendo. Vocês nem percebem, mas eu tenho um problema de falta de ar muito grande. E quando eu estou pregando a palavra de Deus, quando eu estou falando de Deus, parece assim que ninguém percebe. E eu louvo a Deus por isso. Porque quando eu paro de estar pregando a palavra de Deus, a falta de ar volta. Então eu sinto que eu tenho que estar falando de Deus. Então, voltando, irmãos, para a pergunta do professor, porque parece que os acadêmicos que estão se convertendo em Jesus Cristo, né, estão recuando para um homem só porque acha que é acadêmico, que é professor, é universidade. Irmão, vamos respeitar mesmo, é Jesus. A palavra de Deus, meus filhos. Aí, a gente vê em Atos dos Apóstolos que Pedro e os apóstolos rodeados lá de muitos sacerdotes da época, rabino da época. Aqueles homens falaram para Pedro e os apóstolos que expressamente não proibimos vocês de não citar esse nome Jesus, enchendo o nosso país, a nossa cidade com essa doutrina. Vocês não estão expressamente proibidos de falar desse Cristo, desse Jesus de vocês? Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, prestem bem atenção. Pedro abriu a boca e falou, cheio do Espírito Santo, qual é o mais fácil obedecer, a Deus ou aos homens? A Deus ou aos homens? Meu irmão, nunca na minha vida que eu vou deixar de adorar o meu Deus, de respeitar o meu Deus, para me respeitar um homem, ou adorar um homem. Porque o que eu estou vendo pela internet é que tem aí uma maioria aí te adorando, professor. Nós temos que adorar a Deus. E outra, eu vou deixar bem claro aqui, irmãos. Bem claro. Bem claro, preste bem atenção. Que tudo que você fala, professor Fábio Sabino, não é depois de Cristo. Né? Melhor dizendo, não é antes de Cristo, mas sim depois de Cristo. Depois de Cristo surgiram várias doutrinas. Várias e várias doutrinas. Mas antes de Cristo, a doutrina que Deus deu, ela permanece até hoje. Até hoje. Pode levantar aí vários estudiosos, pode levantar aí várias Bíblias. A palavra de Deus fala bem claro, eu vou repetir de Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, que ainda que alguém invente outro evangelho, esse é falso, é anátema. Não existe outro evangelho, irmãos. A nossa Bíblia, essa Bíblia que eu tenho aqui na minha mão, essa Bíblia que eu tenho aqui, ela é uma Bíblia real. Ela é uma Bíblia que vale para a salvação de um ser humano. Se esse professor não quer ser salvo, irmãos, vocês que estão aí do lado dele, corra, sai de perto dele. Vocês que querem ser salvos. Porque se eu não acreditar nessa palavra que está aqui, eu vou acreditar no homem vendendo DVD, vendendo CD, daqui a pouco fazendo livros para vender pela internet. Vocês não querem acreditar nessa Bíblia, querem acreditar nesse homem. A palavra Bereshit está aqui, ó, é princípio. A palavra Bereshit é Gênesis.
Então Moisés escreveu sobre Jesus ou não? Os 5 livros que Moisés escreveu, tá o nome Jesus? Tá, irmãos. Mas pela linguagem hebraica. Ele escreveu na linguagem do povo hebreu, do povo judeu. Foi traduzido para nós. Preste bem atenção em Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Quando Jesus enviou Moisés para resgatar o povo de Israel da escravidão, Moisés disse: Senhor, mas quando eu for, o que eu direi? Qual o teu nome? Ele disse: vai e diga que eu sou. O eu sou está te enviando a voz a eles. O eu sou, esse mesmo eu sou de João 8:58, irmãos. O próprio Jesus falou, antes que Abraão existisse, Jesus na forma de um homem, porque Jesus é Deus, é Espírito, João 4:24, Deus é Espírito. E 1 João 5:20, Jesus disse que ele é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Então, se apareceu, outro é falso, né? Irmãos, Jesus falou que antes que Abraão existisse, ele falou, eu sou, João 8:58. Está aqui, ó, nessa Bíblia, vejo lá. Então, o mesmo Deus que falou com Moisés, está falando com o povo lá e falando com nós, irmãos. A palavra Jesus, ela, do hebraico, Yeshua, traduzido para nós Jesus, irmãos, ela não é diferente, ela é uma tradução, né? Então, irmãos, acredite na palavra de Deus. Jesus ama vocês. Raro de estar olhando esse homem aí, que esse homem aí, ele está encapetado. Professor, tu está encapetado, professor. É uma vergonha para os acadêmicos brasileiros. É uma vergonha para o povo que faz faculdade. Se um dia eu estivesse fazendo uma faculdade contigo, eu teria vergonha de estar numa sala que tu estava dando uma palestra, dando uma aula. Eu teria vergonha, eu sairia de dentro dessa sala. Eu sairia até desse colégio, dessa universidade. Brasil, esse professor é uma vergonha para o povo brasileiro. Tu faz vergonha, tu é pior do que o presidente que está no Brasil. Não tenho vergonha de falar isso. Tu é imoral, tu é indecente. Falando contra o nosso Deus. Deus vai te pegar. Deus falou que a mão dele pesa. Ele está te dando tempo de te arrepender. Se tu não te arrepender, Jesus vai te matar, professor. A palavra dele diz, Gálatas 6:7, que não se zomba de Deus. Deus mata. Deuteronômio 32:39. Deus mata e faz viver. Fere e sara. Vigia, soldado. Vigia. Eu estou te repreendendo mesmo. Se os acadêmicos não têm coragem de fazer isso, eu tenho. Porque tu não tem conhecimento de escritura sagrada, nem do hebraico, nem do latim. Tu não tem. Eu tenho. Eu tenho porque foi Deus que me levantou. Eu morri, Deus me ressuscitou. Diga que eu sou mentiroso agora. Porque as pessoas que moram aqui no Pará, que me conhecem, sabem disso. Porque eu já falei testemunho e a minha família sabe disso. Louvado seja o meu Deus, o nosso Deus amado Jesus Cristo. Jesus, irmãos, é o nosso Deus, sim. Jesus é tudo para nós. Sem Jesus não viria essa chuva. O nosso Yeshua lá do hebraico, traduzido para nós, Jesus Cristo. João capítulo 19, versículo 19 ao 22. Que o próprio Deus usou pessoas para falar dele. Usou um homem para colocar uma placa em cima daquela cruz onde Jesus estava ali. Sendo crucificado, estava ali. No hebraico, no grego e no latim. Então, irmãos, foi traduzido para nós sim. Acredite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Jesus abençoe a todos. Me perdoe, irmãos, se eu me exaltei. É porque eu fico muito triste das pessoas falar mal do nosso Deus, do Pai amado Jesus. Porque Jesus, ele é Deus. Veio na forma de um homem, mas sendo o próprio Deus, né? Jesus abençoe, irmãos. Professor Flávio Sabino, Jesus está te dando uma chance. Se você não aceitar, eu não posso fazer nada. Estou orando por ti. Estou orando. Fico todo na paz do Senhor Jesus.